Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E neste vídeo nós vamos dar início à primeira aula do nosso curso básico de Teologia Descomplicada e vamos falar sobre bibliologia, né? Falar sobre as Sagradas Escrituras, a sua inerrância e a sua infalibilidade. Vamos também falar do propósito da Bíblia, vamos falar do significado da palavra Bíblia e vamos falar sobre a tradução da Bíblia. Só que antes de nós entrarmos, né, neste curso, na videoaula, podemos dizer, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar os sinos da notificação para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não deixe ou não esqueça de dar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer a importância e a relevância do conteúdo postado e assim divulgar com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você irá ajudar um irmão em sua caminhada cristã e ajudar o canal a crescer. Pois bem, antes de falarmos a respeito, né, do conteúdo do curso, eu quero deixar dois textos da palavra de Deus para a nossa meditação. E o primeiro texto se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 24, versículo de número 35, que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o segundo texto para a nossa meditação é o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, verso de número 8, que diz: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Pois bem, o que nós podemos extrair de lição através desses dois textos é que, ainda que a terra passe e a erva seca e cai-se a flor, a palavra do Senhor, ela dura de geração após geração, pois ela é eterna. Amém? Então, dito isso, vamos falar sobre as Escrituras Sagradas. Todos os fundamentos da fé cristã evangélica estão enraizados na Bíblia Sagrada. Qualquer doutrina que não tem fundamentação sólida nas Sagradas Escrituras deve ser de imediato rejeitada. O que vale notar e é interessante é que há pontos de divergências entre os evangélicos de modo geral, podemos dizer. Todos os evangélicos encontram respaldo nas Escrituras, ainda que haja divergência. E essas divergências, elas ficam mais no âmbito ou no campo da interpretação de cada um do estudante da palavra de Deus. Divergência essa que podemos dizer que é secundária e que nada afeta a ortodoxia cristã, pois uma vez que essas divergências afetam a ortodoxia, nós a consideramos como heresias. Então, que divergências são essas? Divergências como no campo da escatologia, divergência como na área da soteriologia, divergência também como na área da pneumatologia, entre outros campos ou áreas de estudo que podemos encontrar, onde essas divergências nesses pontos, nesses campos, em nada atrapalha a comunhão entre as denominações, tanto históricas como também as denominações pentecostais,
mas como também há pontos de divergência entre essas denominações, tanto históricas como pentecostais, baseado em sua interpretação do texto bíblico, também nós, como pentecostal, como também nossos irmãos reformados, temos muitos pontos teológicos em comum, e isso é louvável na palavra de Deus. Outro ponto que eu quero estudar com os irmãos é falar sobre a Bíblia e a sua inerrância e a sua infalibilidade. Pois a Igreja de Jesus Cristo, há uma crença, unificada para a Igreja de Jesus Cristo, de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E esse pressuposto basta para que todos os verdadeiros crentes tenham grande respeito pela Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela em si mesma, abre portas para a comunhão e a aceitação entre diferentes grupos, e a razão principal dessa convergência é a salvação na pessoa de Jesus Cristo, onde é o tema central de Gênesis a Apocalipse. Nós, como cristãos, temos que ter duas certezas acerca da Bíblia. A primeira certeza que nós temos que ter é a certeza que, por ela ser inerrante, a Bíblia nos dá a confiança para aceitarmos os seus conselhos e princípios. E a segunda certeza que nós, como cristãos, temos que ter é a certeza que temos de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nos faz curvar ante a sua autoridade. O que me chama a atenção na palavra de Deus é que ela é lida em diferentes modos e com diferentes propósitos, porém sempre ela vai terminar em revelação ou em juízo. Ainda sobre a Bíblia ela está presente no cotidiano mesmo daqueles que nunca ou jamais folhearam uma página dela. Não importa se ela é vista com admiração ou como objeto de crítica, sua relevância é inigualável. Quanto ao propósito da Bíblia, a Bíblia ela pode ser lida por uma decisão pelo qual demanda disciplina, como por exemplo, alguém que decide ler 3 capítulos da Bíblia por dia, para que no final de um ano possa ter lido a Bíblia por completa. Há também aqueles que a leem devocionalmente apenas para o seu deleite ou instrução. A Bíblia também pode ser lida para alimentar a alma com a palavra de Deus. Aos que leem para suas dúvidas pessoais ou também para responder a alguma pergunta que lhe fora feita. A leitura da Bíblia, ela pode ser teológica, pode servir para o preparo do pregador ou até mesmo do professor de escola bíblica dominical ou mestre da palavra. Pode ser lida para amparar uma crença, seja para confirmá-la ou também para rejeitá-la. Seja qual for o motivo, ler a Bíblia é ganhar instruções. Há também aqueles que leem a Bíblia com objetivos adversos, a fim de desmascará-la ou em busca de versículos para serem debatidos com os que a defendem. Nesse caso, a Bíblia ela deixa de ter o seu propósito principal pelo qual ela se destina, tornando-se porta de juízo para aqueles
que o rejeita. Jesus foi categórico ao proibir os seus discípulos de apresentarem a palavra de Deus às pessoas que não a respeitam. Disse-lhe Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 6, não lancei aos porcos as vossas pérolas, disse Jesus. Então, qual é o significado da palavra Bíblia? Durante o ministério terreno de Jesus Cristo, o nosso Senhor, as escrituras do Antigo Testamento eram conhecidas genericamente como lei, os escritos e os profetas. Então agora vieram as escrituras dos apóstolos ou o Novo Testamento, igualmente inspirado pelo Espírito Santo. Então, alguns pais da igreja olhavam tanto para o Antigo como para o Novo Testamento e a intitulava de divina literatura. Porém, lhe faltava uma palavra técnica que viesse a dar uma visão exata do significado das Escrituras, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Então era necessário denominar o conjunto de pequenos livros que compunham a palavra de Deus. E foi assim que a palavra Bíblia começou-se a popularizar-se em nossos meios, podemos dizer. Originária do grego, a palavra Bíblia significa livros ou coleção de pequenos livros. Atribui-se a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocábulo para se referir à palavra de Deus. No Ocidente, a palavra em questão foi introduzida por Jerônimo, isso mesmo, o mesmo tradutor da Bíblia Vulgata, o qual chamava o sagrado livro de biblioteca divina. A palavra Bíblia é o plural de biblos. Os gregos assim o chamavam os rolos, nos quais eles escreviam as suas obras numa clara referência ao centro produtor desse material, a cidade de Biblos, que no Antigo Testamento é a cidade de Gebal, localizada na costa mediterrânea, hoje ocupada pelo Líbano. Desde João Crisóstomo e Jerônimo, os livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, no qual judeus e cristãos baseiam a sua fé. Os judeus reconhecem apenas a primeira parte ou o Antigo Testamento como sagradas escrituras. Já nós, os cristãos em geral, reconhece tanto o Antigo como também o Novo Testamento como a palavra inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Em questão da tradução da Bíblia, eu quero trazer uma curiosidade aqui muito interessante e importante para nós. A tradução no todo, ela atinge mais de 6 bilhões de pessoas. Segundo o relatório de 2017 da UBS, que é chamado de United Bible Societies, a instituição que reúne 148 sociedades bíblicas. A Bíblia está traduzida em 3.324 línguas, sendo apresentada de forma completa em 614 idiomas, falado por 5,4 bilhões de pessoas. O Novo Testamento, ele está disponível em 1.515 línguas, falada por 631 milhões de pessoas
E além disso, há porções ou seleções bíblicas traduzidas em 1135 línguas. Somam-se 3.773 os grupos étnicos minoritários que ainda não têm ao menos uma porção da Bíblia Sagrada em sua língua materna. Mesmo assim, essa quantidade de tradução bíblica supera de longe qualquer livro já produzido na história. Então, a Bíblia é um livro divino, inspirado, onde Deus usou cerca de 40 autores para falar a respeito da sua vontade e do seu propósito na vida das pessoas. Que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.